dar certo. Estão me ouvindo bem? Oi, Liz! Olá! Tudo Tudo bom? bom? Tudo bem. Tudo bem? Ai, nossa, tô nervosa, mas vamos começar. Vamos esperar um pouco Tá as me ouvindo pessoas bem? irem entrando. Hã? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, está me ouvindo bem? Legal. Tô sim. Então tá bom. Então, primeiro eu vou me apresentar, aí eu vou contar um pouquinho de como é o projeto, como é o Sustentária, e aí a gente começa com as perguntas, pode ser? Perfeito. Então tá bom. Então, meu nome é Júlia Ciscato, eu sou estudante de nutrição do Centro Universitário São Camilo, estou no 6º semestre e eu faço parte do grupo da revista do Sustentária, sou membro do Sustentária. Essa é a nossa 10ª live no Instagram do Sustentária, então é um projeto que a gente criou agora na quarentena. E então vou explicar um pouco melhor o que é o Sustentária, que ele é um núcleo de extensão da USP, onde a gente tenta divulgar, estudar alimentação sustentável e saudável. E a partir disso a gente promove várias ações, conteúdo e divulga nas nossas redes sociais. Então a gente tem uma página no Facebook, o nosso Instagram e o site também. A gente posta uma revista a cada bimestral sobre vários assuntos relacionados à sustentabilidade. E a gente sempre tem como base a evidência científica. Então, mais ou menos isso que a gente faz aqui no Sustentária. E aí, o Sustentária é composto por 40 voluntários, entre eles tem estudantes, pesquisadores, professores, e aí a gente tem 4 pilares principais que a gente preza no Sustentária, que o primeiro é a redução do consumo de carne vermelha e processada, uma vez que a população brasileira consome em excesso e tem um impacto negativo na saúde e no meio ambiente. E aí, o segundo já é o contrário, que daí a gente incentiva a alimentação rica em fruta, legumes e verduras, já que tem impacto positivo na saúde e no meio ambiente. E o terceiro é a redução do consumo de alimentos ricos em gordura, sal e açúcar. E o quarto é o incentivo da utilização de produtos de baixo impacto ambiental. Tanto nas embalagens, na produção, então produtos em geral, não só relacionados à alimentação. Então, também eu convido todo mundo a seguir nossas redes sociais, a acompanhar nosso conteúdo, e toda quinta-feira, às 5 horas, a gente faz uma live com algum convidado. E hoje temos o prazer de ter aqui a Liz, que é uma querida, então, cozinheira, escritora. Você quer se apresentar? Não, pode me apresentar. Tá bom. Então, se eu falar alguma coisa, você me corrige. Então, ela é cozinheira, escritora, ela cursou nutrição na Faculdade de Saúde Pública da USP, fez gastronomia em Embi Morumbi, e hoje é proprietária da Enoteca São Vincent, é assim que pronuncia o nome. E tem vários outros projetos, né, que você organiza, tem a Feira Naturebas, o projeto Criado Solto, também é consultora do Núcleo de Direitos Humanos e Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. E hoje a gente vai falar especificamente da Enoteca São Vincent, que o tema da nossa live é o ciclo da sustentabilidade dentro de um restaurante. Então, a Enoteca, né, é um restaurante que foi fundado em 2008 e você vem trabalhando com produtos 100% orgânicos, de pequenos produtores e da horta, das hortas da sua casa, né, Liz? Sim. E também é pioneira do movimento dos vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais no Brasil, né? Então, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite. E aí eu tenho algumas perguntinhas. Ah, obrigada. Estou muito feliz que a gente conseguiu. Então, tem mais alguma coisa que você queria falar sobre? Não. Vamos, me pergunta que a gente vai conversando. Tá bom. Então, a primeira pergunta que a gente elaborou foi que a gente queria saber melhor
como surgiu essa inspiração de criar a Enoteca em 2008, né? Já que faz mais de 10 anos agora que já funciona. E como surgiu toda essa vontade? Por que que você resolveu fazer um restaurante orgânico assim em São Paulo? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso primeiro. Bom, o mercado, né, tanto de vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos, e também de produtos orgânicos há 10, 12 anos atrás, quando a gente começou, era bem diferente, né? A gente começou o projeto em 2006 e a Enoteca abriu em 2008. Né? Então é um projeto já relativamente old school, né? A gente está aí já na velha guarda do movimento. É engraçado até para mim, até hoje. De qualquer maneira, para ser muito sincera, quando a gente começou, eu não tinha a menor ideia do que realmente ia se tornar, de como isso ia acontecer e a magnitude disso tudo. Né? Para ser bem sincera, a ideia da Enoteca surgiu de não existir um lugar no Brasil onde eu gostasse de comer. Né? Porque foi uma coisa bem, quase bem egoísta mesmo, porque imagina, alguém que sai, né, por mais que eu não concordasse com muitas coisas da faculdade de nutrição na época, né, alguém que minimamente se importa com o que ingere, obviamente que acaba ficando um pouco chato em relação a ingredientes, a origem dos produtos, tudo isso. E eu sempre tive essa preocupação muito grande em relação ao que você está colocando para dentro do corpo. Eu acho que, principalmente numa visão de nutrição, essa é uma das coisas mais importantes. Né? Aquela velha história do você é o que você come é muito maior e muito mais amplo do que as pessoas interpretam. Né? Então, realmente é muito importante a gente tomar cuidado com a qualidade, e quando eu falo qualidade, é com a origem, com o método de cultivo, com o bem-estar dos envolvidos, com tudo isso. Então, obviamente, que imagina, uma pessoa que tinha isso na cabeça, né? De que assim, o que você coloca para dentro do corpo é o mais importante, é praticamente uma das coisas mais importantes da vida, né? Porque a gente se alimenta o tempo inteiro de várias coisas e de comida pelo menos 3 vezes por dia. É indispensável. Né? Então, exatamente, é realmente uma coisa muito presente no nosso cotidiano e que faz total diferença entre a gente estar saudável ou não. Pensando nisso tudo, eu que tinha saído de uma faculdade de nutrição e de uma faculdade de gastronomia, completamente imersa nesse mundo da comida, né, onde eu achava que a gente tinha que ter um meio termo entre o saudável e o gostoso, porque isso até hoje é uma briga, né, entre os nutricionistas e os chefes de cozinha. Há 10, 15 anos atrás era mais ainda. Foi justamente aí que eu comecei a ver que se eu quisesse ter um lugar onde fosse servido uma cozinha orgânica, onde tivesse opção de vinho orgânico, natural e biodinâmico, porque no início, na verdade, eu comecei como sommelier, né? Eu não comecei nem na cozinha, eu comecei direto no vinho. Então, essa coisa do vinho já estava muito presente em mim. E, querendo ou não, vinho é um produto agrícola. Né? A gente considera bebida alcoólica porque na legislação também é uma bebida alcoólica. E o que foi feito do vinho nesses últimos anos, nas últimas décadas, foi o que foi feito na nossa alimentação, que foi a industrialização completa. Então, hoje em dia, realmente é uma bebida alcoólica e ainda mais, uma bebida alcoólica industrializada. Mas, se você for pegar lá os vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais, é um alimento. Então, onde que eu ia conseguir beber vinhos de verdade, comer comida de verdade? Não tinha, né? Então, a ideia foi essa. Bom, vamos fazer seguisse um todos os seus lugar, valores. exato. Vamos fazer um lugar onde possa ter esse tipo de coisa. E começou com a ideia de ser uma coisa super pequena.
focada até numa coisa assim mais de balcão, de poder só beber uma taça e comer uma coisinha. E com o tempo, até porque eu também sempre gostei muito da parte de cozinha, da parte de criação de pratos, eu comecei a ver que a gente abriu de sexta e as pessoas queriam comer, não queriam só beber ou comer um queijo, um pão. Então, comecei a abrir de sexta, depois de quinta, aí de quinta, sexta e sábado. E aí, quando eu vi, tinha virado um restaurante, né? Claro que legal. essa é a parte mais bonitinha. No meio disso tudo, a gente teve, um monte de histórias, assim, que traçaram esse rumo para a Enoteca ser um restaurante. Como, por exemplo, 2 containers que a gente perdeu de importação de vinho no começo. Nossa. Então, assim, o que era para iniciar como uma distribuidora de vinhos naturais e um bar de vinhos, de repente se viu sem produto para trabalhar. Porque a gente perdeu esses 2 containers. Um, por um tsunami que teve quando Itajaí foi para o brejo, literalmente, né? Foi para o brejo e ficou inundado. Um dos nossos containers estava lá. E o primeiro container de vinho que a gente tentou trazer para o Brasil, imagina, coisa de louco, né? Assim, em 2006, trazer um container só de vinho natural. É muito, muito alucinado, tipo, enfim. E esse primeiro container também a gente perdeu por, assim, um azar supremo, porque a trading que estava trazendo fez um rolo com os papéis e chegou aqui e ficou parado na alfândega. Não consegui. Então, assim, foram 2 containers que a gente perdeu. E isso, óbvio, que impactou muito, porque a gente ficou muito tempo sem ter vinho para vender. E aí a gente começou a fazer esse trabalho de mesa. Eu comecei a abrir para um prato, para outro, né? Para o pessoal conseguir comer. Nisso também, isso me forçou a procurar produtores de vinho natural brasileiro dentro do país. E aí, com todas essas dificuldades, acabou que o caminho natural da Enoteca foi virar um restaurante, né? Então, ao longo dos anos, ele acabou indo para essa área mais forte para realmente ser um restaurante, não só um bar de vinhos com alguns tipos de comida. E claro que a partir do momento que eu vi que a coisa estava se caminhando para ser um restaurante, a minha cabeça começou a pirar. Porque não existe nenhum estabelecimento menos sustentável do que um restaurante. Então, a grande questão em todos esses anos foi justamente como fazer. Porque, na minha ideia, o que eu queria era um estabelecimento sustentável que pudesse ajudar os pequenos produtores, servir cozinha orgânica, trabalhar com o conceito de sazonalidade, de pequeno produtor, de vinho natural. Sem desperdício. Exato, de desperdício, de lixo zero. Como fazer isso, sendo que o restaurante é um dos estabelecimentos menos sustentáveis que existe em toda a cadeia? E aí que foi a grande, eu não digo nem dificuldade, mas o ponto de criação do conceito, né? Porque a Enoteca, na verdade, acabou virando um projeto de criação de um estabelecimento sustentável, né? A gente não tem essa escola, principalmente aqui no Brasil. Então, o que a gente teve que fazer ao longo desses 12 anos foi criar protocolos de sustentabilidade e de ciclos fechados de produção e consumo para um estabelecimento alimentício, coisa que não existe. Então, 99% dos processos a gente que teve que criar, desde receitas, de menu, de sazonalidade, de partir para plantio, de fazer o mapeamento dos pequenos produtores. A gente tem mais de 300 produtores mapeados aqui só no redor do estado de São Paulo. Né? E isso foi feito assim na unha. A gente ia visitar e fazia mapeamento, qual o produto que tem. De novo, há 10, 12 anos atrás, você não tinha um fornecimento de produtos orgânicos da maneira que a gente tem hoje. Hoje já é falho. Há 10 anos atrás não existia. A gente tinha um produtor que fazia produção orgânica, né, que era um pouco mais fácil de comprar, e mesmo assim não era nada fácil.
Então, assim, foi meio na picareta. Os institutos que existem hoje, que ligam campo-cidade, não estavam abertos. A gente tinha as feiras orgânicas, né? Mas também era bem localizado. E foi um trabalho de fazer na unha, né? Então, foi realmente, assim, uma criação de... Eu não tinha ideia, né, de que ia se tornar isso, mas acabou virando um grande projeto de criação de protocolos de um estabelecimento sustentável. Para E o mim, mais isso legal é que que é a foi Enoteca natural, né? hoje. Sim, com certeza. Foi uma coisa que foi surgindo aos Completamente poucos, a gente foi orgânica. atrás. É. Muito legal. E daí, acho que você já respondeu, mas uma das outras perguntas era qual era o principal propósito da Enoteca, qual era em 2008 e qual é hoje, Sim. então... É bem isso. Embora a ideia, né, seja a mesma, qualquer processo, principalmente os processos orgânicos, eles se constroem durante eles mesmos, né? Então, assim, o próprio conceito da Enoteca foi se construindo ao longo do próprio processo dela existir, né? Tanto com o amadurecimento do mercado, com o nosso amadurecimento, com a consolidação do mercado, porque, por exemplo, em relação a vinhos naturais, a gente começou praticamente o movimento aqui no Brasil e a gente criou o mercado. A gente criou o mercado para poder sobreviver nele, né? A feira, por exemplo, foi uma tentativa justamente de trazer os produtores, de aproximar os consumidores desses produtores para criar um mercado. Porque sem mercado você não consegue nem ter público para conversar, né? Então você não tem interlocutor. Então... E a feira hoje em dia é um sucesso, né? Gigante, cada vez maior. Sim. A gente começou com 100 pessoas dentro do próprio restaurante, na ideia justamente de aproximar os consumidores e os nossos clientes, os amigos, dos produtores de vinho orgânico, natural e biodinâmico. E hoje em dia se transformou na maior feira da América Latina, né? Então, a gente consegue reunir mais de 100, 150 produtores de vinho natural e também de produção agrícola, né, de pequena produção, todos com a nossa chancela, né, porque a gente, um a um, a gente sabe quem são e são só os nossos fornecedores. E são mais de 2.000 pessoas de visitantes. Então, assim, foi em 8 anos um crescimento absurdo. E não foi a feira que cresceu, foi o mercado que cresceu, né? Foi o amadurecimento desse mercado tanto de vinho natural, quanto de agricultura orgânica, quanto de produção artesanal e de interesse e de conhecimento do próprio público, né? Porque realmente foi, assim, um crescimento muito grande nesses últimos 10 anos. Que demais. Então, e aí chegou a pandemia. Quarentena. E aí o restaurante, né, você produzia na horta e levava tudo pro restaurante, o que vocês produziam aí, colhiam aí. E aí o que aconteceu? Fechou o restaurante. E aí, o que fazer com a horta? Porque a horta não para. Né? Aí o que vocês inventaram? Não, assim, a gente ainda está vivendo um momento muito louco, né? A gente ainda está aí talvez a gente ainda não tenha entendido os reflexos por completo, né, do que aconteceu, porque a gente ainda está no pico de tudo. Para o setor de A&B, né, para o setor de alimentos e bebidas, de restaurante, foi uma paulada, né? Assim, eu tenho muito amigo que não vai conseguir reabrir, que não consegue sobreviver, não vai conseguir sobreviver, mas o que é interessante é que eu acho que as pessoas que vão sobreviver nesse meio são pessoas que já tinham um caminho ou uma proximidade com essa questão de estabelecimentos mais sustentáveis, né? Porque a sustentabilidade não é só a questão de reciclagem, de lixo zero, mas é justamente até uma certa resiliência às intempéries do clima, né?
Então, da mesma maneira que uma agricultura orgânica ela vai ser mais resiliente em relação a desastres ou intempéries naturais, restaurantes sustentáveis também vão ser, porque você vai ter outros recursos para trabalhar que não só os recursos massificados que sempre se trabalham, né? Então, eu realmente acredito que o que vai sobreviver nesse mundo de alimentos e bebidas pós-pandemia são os que se aproximam mais dos orgânicos, de artesanal, de pequeno produtor, de uma alimentação mais saudável, porque, querendo ou não, é isso que a gente viu que é um dos grandes pilares desse abismo que a gente construiu no sistema. Né? O nosso sistema alimentar e o nosso sistema de saúde são responsáveis por muito do que a gente está vivendo agora. Né? Então, eu sempre falo que a gente destruiu a vida debaixo dos solos, né? A microbiota dos solos, e destruiu também a microbiota dentro da gente. Né? É quase a mesma coisa. Exato, é a mesma coisa. Então, assim, dito isso, não tá fácil para ninguém, óbvio, nem pra gente. Mas a gente teve muita sorte, entre aspas, por saber que, por mais que seja uma fase muito difícil, principalmente financeiramente, talvez nunca na história um projeto de restaurante sustentável faça tanto sentido. Né? Então, isso que fez com que a gente também tomasse decisões muito rápidas para continuar sobrevivendo, né? Mesmo sem o restaurante aberto. Né? O que é uma loucura, você ter um restaurante e você não poder abrir. Então, quais são as alternativas? Até agora mesmo, a gente continua fechado, porque a gente não acredita que seja o momento ideal para abrir. Não tem nem clima para isso e acho que nem segurança ainda. E há 5 anos atrás, que assim, foi a Enoteca não começou 100% orgânica. Né? Eu não conseguia. Tinha produtos que assim simplesmente não existiam no mercado, orgânicos ou artesanais. Então foi um processo de conversão, né, de tudo isso. E chegou num determinado ponto que foi absolutamente necessário a gente começar a plantar, até por conta de custos, né? Porque há 10 anos atrás você não tinha tanto fornecimento, por exemplo, de hortifruti orgânico. Então, uma das ideias foi eu sair da cidade, fui para um lugar mais afastado, que é onde hoje eu estou agora, 40, 45 minutos de São Paulo, para poder plantar parte das coisas. Com isso, faz total sentido. Sim, com isso só de hortifruti, 2/3 do meu custo baixou. Só com essa questão do fornecimento. É claro que a gente acabou dando uma pirada e, agora tem cabra para leite, galinha para ovo, né? Porque você acaba vendo que não só é mais prático, como mais gostoso, como mais barato, você construir esse sistema fechado, né? Mesmo que seja para abastecer um restaurante. Então, a gente começou com um plantio com as hortas orgânicas faz 5 anos, quando eu me mudei para cá. E desde então, ela vem abastecendo o restaurante. Com as hortas, também assim, teve uma outra cisão, porque a gente começou a ter que trabalhar com a questão de sazonalidade muito mais forte. Né? Porque a sazonalidade não é só as 4 estações do ano. Né? A sazonalidade também é, por exemplo, você ter que colher porque aquilo vai passar no canteiro. Ou então você tem que fazer uma semana inteira de receitas de repolho de tudo quanto é jeito, porque você tem uma super safra de repolho. Né? E até a gente se adequar a esses ritmos, a esses ciclos da natureza, no momento a gente chora, porque é quase desesperador. Mas depois é divertido, né? Porque é justamente disso que se trata a agricultura orgânica, é justamente disso que se trata uma cozinha que se aproxima dos ritmos naturais. Né? Essa capacidade, de novo, essa resiliência de você se adaptar à natureza ao redor, ao que a natureza está te oferecendo, talvez seja um dos grandes pontos que diferenciam um estabelecimento sustentável ou não, né? Porque é você não
se impor à natureza, mas sim esperar com que a natureza te diga o que você vai cozinhar, o que você vai comer, né? Porque a gente não é mais inteligente do que a natureza. Então, assim, se os cítricos estão nascendo em determinada estação do ano, tem uma razão, No né? inverno. Exato, se aquele legume, se aquela verdura, se aquela erva em específico está nascendo naquele determinado terreno, daquela determinada estação do ano, isso tem uma razão, né? E a gente tem que se conectar de novo com isso, justamente para aproximar a nossa dieta a uma dieta mais saudável e mais natural. Então, quando a gente começou a plantar as hortas, a gente também teve uma expansão de consciência de menu que foi muito grande, né? Então a gente começou a usar todos esses conceitos de sazonalidade, de reaproveitamento, de lixo zero de uma maneira muito mais eficiente. Até porque, para você fechar o ciclo, você precisa de terra. Terra no elemento mesmo. Né? Então, como que você fecha o ciclo? Você composta, você aduba, você planta e você consome. Para isso, você precisa ter terra física, onde você possa plantar, onde você possa compostar as coisas, né, para elas voltarem para a terra, e onde você possa ter essa conexão mesmo de quase vida e morte, né, dos alimentos e dos seus próprios insumos e do lixo, que na verdade não é lixo, né? Ele volta para a terra em forma de adubo, em forma de composto, tudo isso. Como a gente já tinha isso muito estruturado, então, quando a gente decidiu fechar o restaurante, a primeira coisa que a gente pensou foi na horta, né? Porque a horta é um elemento vivo. Você tem que trabalhar nela todos os dias e ela responde a isso, né? Então, você não pode simplesmente parar o trabalho da horta, né? Dar um stop e achar que aquilo vai ficar ali bonitinho, né? A terra perde oxigenação, perde adubação. O simples fato de você não mexer na terra todo dia já faz com que ela se altere. Então, a horta tem que continuar viva, trabalhando para continuar viva, né? Ela tem que continuar com esse trabalho. Então, para isso, até para a gente continuar com isso, quando o restaurante reabrir, a gente decidiu continuar com as hortas e começar a fazer as cestas de orgânico, né? Então, hoje em dia, a gente entrega cestas de vegetais orgânicos aqui para São Paulo. São mais ou menos 12, 15 cestas. É super pouquinho, né? Porque, imagina, era um restaurante de 40 lugares. E aí, claro, as coisas que a gente já sabe. Quando você para algum lugar, né? Claro, quando você tem uma super safra de alguma coisa, que no nosso caso não é super safra, mas virou uma super safra, porque a gente não está dando vazão a isso com o restaurante, né? Quais são as coisas que você faz? Então, você pode comercializar fresco, que é o que a gente faz com as cestas, e também todo o trabalho de conservação. Então, de fazer fermentados, de fazer azeites, de fazer pestos, usar tudo que a gente tem nas hortas para fazer coisas e ir estocando. Tanto para o menu quando a gente voltar, quanto para as pessoas que querem comprar e querem ter isso. Então, foi essa a nossa transição. A gente passou de serviço de mesa para venda dessas cestas, venda dos produtos que a gente faz a partir das coisas que a gente cultiva e também dos pequenos produtores, porque imagina, são que a gente compra semanalmente, são de 50 a 100 pequenos produtores. Então, para a gente continuar comprando dessas pessoas e não fazer com que a cadeia se rompa, a gente também começou a fazer produtos com os produtos desses nossos amigos produtores, né? Pequenos produtores. Então, a gente criou uma lista assim, enorme de produtos de mercearia que a gente faz, de sabão feito com óleo reaproveitado a pesto de taioba. E também de ingredientes de pequenos produtores, desses nossos produtores, dos nossos fornecedores. Comercialização das cestas, né, dos alimentos frescos. E, obviamente, também dos vinhos, né?
de todos os vinhos naturais, que também são de pequenos produtores que dependem disso para sobreviver. Então, não é só o nosso estabelecimento que precisa se sustentar financeiramente nesse período, né? Mas principalmente todos os pequenos produtores que dependem da gente como intermediário precisam disso. Então, para não fazer a cadeia parar, mesmo com o restaurante fechado, a gente decidiu continuar essas vendas de entrega ou de retirada na própria enoteca, justamente para não romper esse elo, né? Que pra gente é o mais importante. Até porque uma hora há de voltar e... Sim, claro, com certeza. A horta precisa estar produzindo, todo mundo precisa e voltar os produtores, ao normal. sim, a horta precisa estar produzindo, os produtores precisam estar com uma saúde financeira estável, a gente precisa estar com uma saúde financeira estável. E mais do que isso, né? Todo mundo precisa estar com a cabeça estável. Então, a gente não pode... esse ciclo também é uma... Esse ciclo não, né? Esse elo também passa pela nossa saúde mental, né? Então, se adaptar às circunstâncias sem encarar isso como um problema, também talvez seja um dos grandes desafios aí dessa pandemia. Com certeza, ainda mais em casa, sem hortas, muitas vezes. E então, a pergunta, uma delas era sobre o ciclo da sustentabilidade dentro do restaurante, né? Que é o foco da live, mas você já explicou que né? Agora na pandemia não está acontecendo, mas da maneira dentro do restaurante, mas de uma outra maneira. Mas quando o restaurante estava funcionando, então, só dando uma resumida, os insumos vinham das hortas, de pequenos produtores, e aí a partir dessa oferta vocês criavam o menu. Então não tinha, né, um cardápio fixo, assim. Era o que a natureza está oferecendo naquele momento, vocês criavam. Criavam cardápios, então era uma coisa bem dinâmica e harmoniosa, né? Para conseguir oferecer. E aí os restos que não são restos, né? Que eram transformados em milhares de outras coisas. E conta um pouco como era, que eu lembro que tinha os vinhos, os vinagres, né? Vocês reapostá-los, enfim. Bom, se você... O conceito... A gente fala em sustentabilidade, mas hoje em dia já não é mais... As pessoas não falam mais de sustentabilidade. Né? Hoje se fala em ciclos fechados de produção e consumo. Que é basicamente a mesma coisa, dito de forma diferente. O que é interessante no conceito de ciclo fechado de produção e consumo é que dá para a gente ter uma ideia muito boa realmente de qual que é o conceito, que é um ciclo. Né? E quando você tem um ciclo fechado, isso significa que não existem sobras. Não existe lixo na natureza. Né? Você não anda na Amazônia e você encontra latas de lixo que a natureza está se desfazendo. Né? Não existe. Esse conceito de inútil ou esse conceito de resto é uma coisa puramente humana e principalmente moderna. Né? Porque assim, a geração de resíduos e a separação do que é útil e do que é inútil é uma coisa muito moderna. Então, quando você pensa na natureza, a própria natureza é um ciclo fechado. Morte e vida é um ciclo fechado. Né? Se você pensar assim, só nessa questão pura e simples, se você tem uma planta ou um animal que morre, ele vai voltar para a terra. E essa terra vai virar outro ser vivo, ele vai dar vida para outro ser vivo. Então, são ciclos fechados. A folha que nasce, cai na terra, vai virar humus, vai virar adubo. E por aí vai. Não existem sobras na natureza, não existem restos na natureza, até porque a gente tem um planeta que não tem lá fora. Né? Você não consegue jogar lixo para fora do planeta. Você não consegue colocar nada para fora do nosso mundo. Então, é muita ilusão a gente achar que a gente está descartando lixo para fora.
tá tudo indo Pra para fora. dentro, né? E, digo mais, tá indo para dentro da gente, né? Porque quando a gente entende que não existe essa separação do que é eu e do que é natureza, o que a gente está fazendo com a natureza, o que a gente está fazendo com o planeta, que é a nossa casa, é justamente o que a gente está fazendo com o nosso organismo, né? Então, se a gente inverter esse pensamento e começar a estabelecer essa regra de que não existe o fora, não existe o resto, a gente começa a interpretar a cozinha e a vida de uma maneira diferente também. Tudo isso foi para dizer que hoje em dia a gente não tem, nem no restaurante, muito menos na cozinha de casa, uma percepção sobre isso, né? A gente está acostumado a cortar metade da cenoura e jogar fora, a gente está acostumado a não comer as cascas, a não comer as sementes, ou então, loucura das loucuras, jogar a semente da abóbora fora e depois comprar uma semente de abóbora em saquinho no supermercado, né? A gente fragmentou tanto a nossa visão da alimentação que a gente não consegue mais entender os produtos como produtos inteiros e não sabe mais o que fazer, né? Eu já sou de uma geração que não tive essa passagem de conhecimentos que hoje a gente chama ancestrais, mas não tem nem um século, por família. Né? Você, então, mais ainda. Claro que você tem uma outra formação e isso ajuda demais. Mas a maioria da minha geração e da tua geração não tem mãe, não tem avó que fique levando esses conhecimentos, que são conhecimentos de manutenção de vida essenciais para a espécie. Né? A gente perdeu essa conexão. Então, inclusive, a gente faz parte de uma geração que é responsável por retornar esse elo. Só que a gente tem que retornar esse elo também na picareta, né? A gente tem que ir atrás, tem que pesquisar, tem que reestruturar essa linha e reaprender muitas vezes. Não é só lembrar, às vezes é reaprender, porque tem coisas que já foram esquecidas e que não se usam mais. Toda a nossa visão de como cozinhar, de como armazenar, de como comprar, do que comprar, de quem comprar, está completamente errada. E a gente tem que reformular tudo isso. Pensando nisso, como, de novo, que você vai aplicar esse conceito num restaurante, num menu, né? Então, assim, até hoje é uma das coisas que a gente mais pensa. Todos os dias a equipe pensa em receitas e principalmente nesse ciclo, né? Porque assim, eu fui formada numa escola convencional de gastronomia. Então, a escola convencional de gastronomia não sequer valoriza esses conhecimentos, né? Então, você não tem receitas de utilização inteira de produtos, por exemplo, só para falar o básico, de uma maneira gastronômica. É muito difícil você encontrar isso, né? Então, quando a gente pensa em cozinha de reaproveitamento, lixo zero, não sobra nada, a gente liga isso a uma cozinha muito caseira, a uma cozinha, às vezes, de sobrevivência, né? Ligado a períodos de escassez e de guerra. E uma coisa sem requinte artístico. O que é completamente errado. Mais Porque, bruto, em primeiro né? lugar, o que a gente interpreta como requinte gastronômico é uma coisa absolutamente egóica e ilusória. Né? Porque você coloca a técnica e o ego na frente da natureza e da saúde, o que não deveria acontecer. A gente transformou a gastronomia numa profissão e numa maneira de fazer as coisas que é muito superficial, né? A gente perdeu todo o real sentido de nutrir alguém, de alimentar alguém para uma coisa extremamente egóica e que não faz nenhum sentido, né? É a mesma coisa, você vai usar um pedacinho desse tamanho da cenoura no prato e vai jogar fora todo o resto, né? Você vai usar o mesmo pedaço de carne no mesmo prato, alimentando 100 pessoas todos os dias durante o ano inteiro.
Assim, são conceitos que realmente não fazem nenhum sentido para nada, né? Uhum. Então, uma das maiores... e aí sim, uma das maiores dificuldades nesse quesito é como fazer com que toda essa percepção de um conhecimento que é mais antigo, que é mais tradicional, de reaproveitamento, de valorização dos produtos, né? Porque quando você joga fora, você não está valorizando, né? Você não está respeitando aquele alimento da maneira que você deveria respeitar. Uhum. Então, como usar tudo isso e usar sementes, usar cascas, sem que isso se torne uma cozinha sem sabor, sem criatividade, sem inventividade, né? Então, como transformar tudo isso numa cozinha de restaurante? Porque se você sai para comer, você não sai só para se alimentar, você sai para ter uma experiência gastronômica, né? Então, como transformar, de novo, a sustentabilidade, o lixo zero, os ciclos fechados de produção e consumo em uma experiência gastronômica. Sendo que... peraí, deixa eu só deixar passar o avião. Sendo que uma experiência gastronômica invariavelmente tem que aliar não só o conceito, mas o sabor e a arte. Então, tem que ser bonito, tem que ser gostoso, tem que ser saudável e tem que levar o conceito. Para isso, são horas e horas e horas de todo mundo, todos os dias, pensando nisso. Então, assim, eu mesma, eu acordo e vou dormir pensando em como que eu posso utilizar aquele alimento de uma maneira diferente. Como eu posso utilizar as folhas, como eu posso utilizar as ramas, como eu posso fazer um prato mais para o dia a dia ou um prato que tenha um apelo realmente mais gastronômico, mais artístico. Em que cultura que eu vou procurar a utilização de determinado legume, de determinada erva, quais são os preparados, vou fazer conserva, vou fazer desidratado, vou fazer uma cura, vou usar sal, vou usar açúcar. É um mundo. E é um mundo não explorado. Né? Então, de novo, é uma construção de menu que a gente não está habituado, né? Porque assim, não adianta você pegar uma super safra de cenoura e você apresentar num restaurante 55 pratos de cenoura, falou, olha, meu senhor, essa semana a gente só tem prato de cenoura porque, né, é o que tem na horta. Mas é sustentável. Exato. É sustentável, mas não é uma experiência gastronômica. Você pode fazer isso em casa, mas no restaurante, não. Né? Então, esse limite que é justamente o que a gente fica trabalhando o tempo inteiro. Então, óbvio, são 12 anos de trabalho e a gente já tem um compêndio de receitas e de soluções para isso. Então, por exemplo, todos os restos de vinho viram vinagre. Todo óleo que a gente utiliza na cozinha vira sabão. A gente faz sabão do óleo reaproveitado. Todas as sementes a gente usa. Semente de mamão, a gente torra e vira pimenta de semente de mamão. Todas as cascas a gente reutiliza, seja nos pratos ou seja fazendo biomassa. Borra de café. Cara, restaurante tem um monte de borra de café. Né? A gente utiliza para fazer bolo, para fazer pão. Plantas que a gente não utiliza normalmente. A gente sempre faz um trabalho de ver o que a gente não utiliza, o que tem no terreno, o que a gente pode utilizar mais, como fazer os talos de uma maneira legal. Porque assim, em casa você pica e refoga, bota no arroz, né? Mas no restaurante, como que você pode apresentar isso de uma maneira que conceitualmente instigue a sua mente? Então, você vai fermentar, você vai conservar, você vai fazer um pesto, você vai fazer... O que você vai fazer com aquilo? Né? Leite vegetal, todas as farinhas a gente reaproveita para fazer farinha, farofa, pão, bolo, torta, panqueca. Cara, são muitas as coisas que a gente faz usando as coisas inteiras. Isso sem falar nos animais, né? Porque lá só entra se a gente conseguir utilizar tudo.
né? Porque senão também não faz sentido. É um É. desrespeito muito grande ao Era o- ingrediente e ao animal em si. Da mesma forma que é um desrespeito muito grande à batata doce, você jogar fora as ramas e a casca, né? Que tem mais nutrientes até do que a própria raiz, né? E a gente não utiliza. Então, por exemplo, um dos pratos clássicos de reaproveitamento da Enoteca é um nhoque de abóbora, que a gente chamou de nhoque de abóbora inteira. Então, a polpa a gente faz as bolinhas do nhoque, as ramas, né? A cambuquira da abóbora, a gente serve junto com o prato e as sementes a gente tosta com pimenta para fazer um crocante em cima. E aí, putz, aí, meu, são dezenas e dezenas e dezenas, assim, de receitas. A gente, durante essa pandemia, até juntou forças para juntar essas receitas e provavelmente o próximo livro da Enoteca vai ser sobre cozinha de reaproveitamento. Então, a gente está preparando um livro aí com várias dessas receitas de reaproveitamento. E se eu me animar, acho que eu vou fazer até um curso online. Eva! Porque tem muito material, né? É muito material e é muito gostoso quando a gente vê que as pessoas estão fazendo em casa, estão usando esses conceitos que podem ser até mais de um estabelecimento, mais de um restaurante, para poder fazer em casa. Então, sei lá, fazer seu próprio desinfetante, fazer seu próprio repelente, fazer seu esfoliante de borra de café, usar as cascas de cítrico para fazer os produtos de limpeza, usar as ervas que tem no quintal ou que tem nas redondezas, em terreno baldio, para começar a fazer sua própria farmácia de medicina natural. Tudo isso a gente usa na Enoteca. Então, é bastante coisa. Tem uma pergunta aqui que mandaram como produtor. Como o produtor, tanto convencional quanto de orgânicos, entende que produzimos e o que consumimos para comprar? Como vocês enxergam a mudança dos consumidores dos orgânicos? Quanto isso depende do aumento do poder aquisitivo? Na verdade, na minha visão, claro que da maneira com que é feito hoje, da maneira com que o orgânico chega na cidade hoje, ou até no campo, né? Porque assim, é muita ilusão a gente achar que as pessoas do campo têm acesso às coisas que elas produzem. Na maior parte das vezes, as pessoas do campo são as que têm as dietas mais pobres, justamente porque esse alimento não é feito para eles, né? As propriedades de subsistência hoje são minoria, né? O que acontece é que o produtor do campo planta para vender para outras pessoas, não mais para subsistência. Então, o orgânico hoje ainda chega na cidade como um produto de luxo, justamente porque a rede de distribuição é falha. A gente não tem. A gente tem, na verdade, uma produção orgânica grande. Por exemplo, aqui em São Paulo existe até excedente de produção orgânica, mas a distribuição desses produtos é muito falha. E a informação dos consumidores também é falha, né? Então, primeira coisa, a gente tem que mudar o nosso conceito de como comprar e onde comprar as coisas. Orgânico não se compra no supermercado, né? Orgânico não se compra no supermercado delivery que entrega na sua casa numa embalagem de plástico. Orgânico tem que ser comprado diretamente do produtor. Orgânico tem que ser comprado na horta do vizinho. Orgânico tem que ser comprado nos institutos que fazem isso, né? Então é óbvio que se você for comprar no supermercado chique que fica na esquina da tua casa, esse produto vai ser caro. Agora, se você comprar direto do pequeno produtor, vai ser mais barato do que o produto convencional. Só que todo o sistema alimentar foi feito para que as cadeias de distribuição fossem voltadas para produtos massivos, convencionais e, portanto, todos os produtos artesanais, locais, orgânicos, familiares e artesanais estão excluídos do grande mercado de distribuição. Então, são mais difíceis de se acessar. Por serem mais difíceis de acessar, acabam virando produtos de luxo, produtos de nicho. Então, o que tem que fazer é o estreitamento dessa cadeia de distribuição, porque o produto na origem, inclusive, não é mais caro. Você usa menos insumos para a produção de orgânico. A produção de orgânico bem feita
vai dar uma safra maior e mais produtiva. Uhum. Então, não existe o porquê o orgânico ser mais caro. Ele só é mais caro porque o sistema que a gente construiu é um sistema feito para a agricultura industrial e não dá espaço para agricultura familiar, para agricultura orgânica e para esse contato mais direto com a produção. O que tem que acontecer, justamente, para que esses produtos fiquem mais acessíveis e mais viáveis, é, primeiro, a gente mudar os modos de consumo. A gente consumir mais local, a gente consumir menos pensando numa globalização burra. A gente não precisa consumir goji berry que vem 2 meses de container com sulfito até a tampa aqui para o Brasil. A gente pode consumir as coisas que tem no terreno. Pode consumir Maria Pretinha, que é uma punk e que dá a rodo. Pode consumir as nossas próprias frutinhas silvestres. A gente precisa mudar o nosso modo de consumo e mudar também essa questão de onde procurar os produtos. Que eu acho que um pouco... em casa, começa a consumir mais local. Claro que falar em consumo local numa cidade grande é bem complicado, né? Porque, por exemplo, em São Paulo, você vai ter produção orgânica no mínimo 30, 40 quilômetros, né? Mas por que não começar a estimular uma produção orgânica urbana? Você vê vários países por aí que tem uma produção que é muito grande. E a gente tem já iniciativas muito legais de horta urbana, mesmo aqui em São Paulo. Então, assim, a primeira coisa é a gente também... E aí eu falo assim no geral, a gente como consumidor e a gente como restaurante, dono de restaurante, tem que tirar um pouco a bunda do sofá e perder essa preguiça, porque a gente está muito mal acostumado com o sistema que foi criado de saúde e de alimentação. A gente terceirizou de uma maneira a nossa saúde e a nossa alimentação que a gente quer que tudo chegue em casa, embalado e pronto para consumo. Só que a vida não é feita assim. E para as coisas chegarem em casa, embaladas e prontas para consumo, é sinal que isso passou por um sistema de manipulação, onde você perdeu dinheiro, você perdeu energia, você perdeu frescor. E para isso, você provavelmente adicionou muita coisa, principalmente aditivos alimentares. Então, se a gente quer ter um acesso a produtos mais baratos, mais frescos, orgânicos e mais saudáveis, a primeira coisa é a gente mudar a forma de consumir. Porque quando a gente mudar a nossa forma de consumir, a gente inevitavelmente força a mudança nos modos de produção. Então, a gente é responsável sim por isso. No começo é mais difícil? A gente vai ter que ligar e pedir uma cesta, esperar a cesta chegar e não vai saber o que fazer com aquela cesta, e vai querer tomate, não vai ter tomate, vai ter que se virar com a selga. Mas é uma construção para talvez daqui a alguns anos a gente ter um suporte de produção agrícola mais biodiversa, mais próxima do consumidor da cidade grande. E no mundo ideal, talvez até esse consumidor da cidade grande se dê conta de que a cidade não é tão legal Não assim. é o melhor E lugar. comece a voltar para as periferias, para os interiores, para as cidades ao entorno, onde é muito mais fácil você ter esse acesso à terra e a esse contato com uma produção agrícola mais saudável. Que é o que eu acho também que o Marcos fez uma pergunta que é: como saber se realmente o produto é orgânico? Tem como sabotar, falsificar? Mas você respondeu também parte de como saber que isso é orgânico. Você vai conhecer aquele produtor, você vai ter acesso direto àquilo e você... né? Sim. Claro, por exemplo, infelizmente hoje em dia até o selo de orgânico no Brasil não quer dizer muita coisa, né? O selo de orgânico hoje se tornou tão industrializado quanto os próprios produtos convencionais. Só que, de novo, a única maneira da gente conhecer e de saber a procedência e de saber como o produtor faz ou não faz é conhecendo o produtor, é se aproximando mais da produção.
né? Se aproximando mais do que você está consumindo, do ingrediente, de quem está plantando a sua comida. E, de novo, isso também vai muito da preguiça do consumidor de querer colocar no Google e ver a informação lá. E não é assim que as coisas acontecem. Né? Para você saber de verdade as coisas, você tem que ter uma relação mais íntima. Né? Você tem que realmente trocar ideia com o produtor, saber o que ele está fazendo. Então, por exemplo, muitos dos fornecedores da Noteca não tem selo. Eu nunca me importei com selo. Mas a gente acaba sendo o nosso próprio selo. De ir lá e ver o que o cara está fazendo, concordar ou não com as práticas, porque nem sempre uma grande propriedade orgânica ou uma grande indústria orgânica é melhor do que um pequeno produtor que pode usar de vez em quando algum produto químico na produção. Então, isso tem que ser um trabalho realmente muito pessoal de interpretação do que na somatória final vai ser mais sustentável. Se é, por exemplo, uma grande produção industrial orgânica ou se é um pequeno produtor artesanal que está mantendo a cultura, as tradições e o consumo local e que não seja totalmente orgânico. Então, que é o senhorzinho que só pergunta, que é o senhor que só tem o pé de couve, cheio de pulgão, não sabe o que fazer, já tentou de todas as outras maneiras, né? Claro. Mas ele só produz aquilo na casa dele. Você vai deixar de comprar desse produtor? Não. Na verdade, você comprando desse produtor, você vai incentivar e fazer com que ele tenha condições de se tornar cada vez um produtor mais saudável. Só que você não consegue melhorar, você não consegue evoluir nesse aspecto se você não tem uma saúde financeira, né? Então, não adianta nada a gente sempre incentivar só os grandes. A gente tem que incentivar justamente, mais do que os orgânicos, as pessoas em conversão. Porque aí, justamente, que reside a mudança, na conversão. Quanto mais pessoas se converterem a uma agricultura sustentável, maior vai ser esse panorama daqui a alguns anos. Vai acabar a nossa live. Não apareceu pra mim. A gente faz outra. Eu adorei, Liz. Muito obrigada. Foi ótimo. Eu que agradeço. Foi lindo. Eu preciso... tem até a ver com o que a gente estava falando, que a próxima live de quinta-feira do Sustentária vai ser sobre o consumo consciente e a sustentabilidade. Então, queria deixar o convite para todo mundo que está assistindo a gente. Na próxima quinta-feira, às 5 horas, a próxima live do Sustentária. E agradecer imensamente a sua presença aqui, foi muito gostoso. Espero que todo mundo tenha gostado. E um grande beijo, senão eles vão acabar com a nossa live. Beijo, Liz. Obrigada. Até mais. Parabéns. Obrigada. Obrigada.